Como é bom reencontrar todos vocês aqui no nosso canal Divina Infância no YouTube. Como vocês estão do lado daí? Tudo bem? Galerinha, hoje nós vamos continuar aprendendo muitas coisas legais da nossa língua portuguesa. Antes de mais nada, é importante que você esteja em um lugar confortável e que você preste bastante atenção com a companhia dos seus materiais didáticos. Assim, você vai conseguir acompanhar tudinho e na nossa aula online você vai poder tirar as suas dúvidas. Combinado? Muito bem. Para iniciar a aula de hoje, é importante entender o que iremos estudar. Aí você pode me perguntar: Tia Ju, o que a gente vai estudar na aula de hoje? A turminha já entendeu que para transmitir uma informação é possível criar um texto de vários formatos, não é mesmo? A gente pode criar cartas pessoais, mensagens instantâneas, infográficos e podemos criar também tabelas. Vocês sabiam? Vocês já viram tabelas por aí? Será que vocês costumam observar tudo que tem na casa de vocês? E o que será que tem tabela aí na casa de vocês? Vocês vão começar a observar no dia a dia e na aula online vocês vão me contar, combinado? Sabe por quê? No capítulo 10, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero. Como criar uma tabela? O que é uma tabela e em quais momentos nós podemos utilizar essa tabela. Combinado? Olha só, no nosso livro de língua portuguesa, nós vamos ter um exemplo de tabela, isso mesmo, lá na página 95. E por quê? Porque nós vamos entender um pouquinho mais sobre a extinção das espécies, isso mesmo. Bem, o título dele é o seguinte, o título dessa tabela é O que fazer para evitar a extinção das espécies? Os especialistas da pesquisa dizem que ainda é possível reverter a situação atual. Para isso, recomendam investimento em leis ambientais, diminuição do consumo e desperdício, como de comida, a preservação dos ambientes naturais, entre outras atitudes. Brasil. O Brasil é um dos países com grande quantidade de espécies ameaçadas de extinção. Veja a seguir algumas delas. Então, essa tabela está dividida em 3 partes: as espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção, estados e que podem ser encontradas e principais ameaças. Aí a gente tem algumas espécies, né? A castanheira, o pau-brasil, a araucária, o tatu-bola, o lobo-guará e a arara azul. A castanheira, ela é encontrada em Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso, Roraima e Amapá. E as principais ameaças dela é o desmatamento para dar espaço a construções ou a criações de gado. Já o pau-brasil é encontrado no Rio de Janeiro, em Pernambuco e na Bahia. E as principais ameaças é a exploração para fins comerciais. Já a araucária é encontrada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E as principais ameaças é a exploração para fins comerciais. E por aí vai. Na página 95, você pode continuar acompanhando essas informações da tabela, combinado? Então, o que a gente pode perceber? Que nós podemos transmitir informações através de diversas formas, através de diversos tipos de gêneros textuais. Que a tabela é um gênero textual que costuma acompanhar outros textos, não é? Como notícias, como reportagens, como artigos de divulgação científica. E a principal função dessa tabela é facilitar a nossa compreensão com relação àquele conteúdo
Então, as informações são apresentadas de maneira mais objetiva possível, né? De uma maneira visualmente clara e objetiva. E isso faz com que a nossa leitura se torne cada vez mais rápida através dessas tabelas, né? Então, podemos perceber que ela também é estruturada em formato de quadro, com linhas, com colunas, e apresentam essas informações de maneira ordenada. Vamos ver mais um exemplo de tabela? Pois bem, aí na tela a gente pode ver outro exemplo, não é? Então, nós estudamos nesse capítulo de hoje que as tabelas servem para organizar as informações e geralmente elas acompanham textos informativos. Nessa tabela, nós temos as espécies mais ameaçadas, as espécies de animais e plantas ameaçadas em extinção e a quantidade de estados em que podem ser encontradas. Então, aquelas informações que vimos na tabela anterior, podemos construir uma nova tabela. E aí a gente percebe que as plantas, quais ficaram em primeiro lugar de mais ameaçadas, primeiro, segundo e terceiro lugar, e os animais, primeiro, segundo e terceiro lugar. Pois é, as plantas, em primeiro lugar, ficou o pau-brasil, em segundo lugar, a araucária, em terceiro lugar, a castanheira. E os animais, em primeiro lugar, a arara azul, em segundo lugar, o lobo-guará, e em terceiro lugar, o tatu-bola. O pau-brasil é encontrado em 3 estados diferentes, a araucária em 6 estados, a castanheira em 8 estados, a arara azul em 12 estados, o lobo-guará em 10 e o tatu-bola em 3. Mas não para por aí, sabe por quê? Porque no nosso livro de práticas de produção textual, nós também teremos acesso a uma outra tabela. Olha só, na página 37, você vai poder acompanhar. Essa tabela também, ela usa linhas, ela usa colunas, mas ela tem um objetivo diferente. No caso dessa tabela, no nosso livro de produção textual, não é transmitir uma informação, mas essa tabela se chama Stop. Você já ouviu falar? É uma brincadeira muito legal e nós vamos brincar com essa tabela na nossa aula online, combinado? Qual é a função dela? É desafiar vocês, isso mesmo. A partir de uma letra, nós vamos começar a pensar em um nome, em um objeto, em um animal, uma fruta e um lugar. Quem termina de completar a linha primeiro fala stop. E quando essa pessoa fala stop, todas as outras pessoas param de escrever, de colocar as palavras que pensaram. E assim a gente conta as pontuações e no final a gente descobre quem ganhou o jogo. Não é demais? Assim, nós podemos entender que a tabela pode trazer muitas funcionalidades e algumas outras funcionalidades eu vou mostrar para vocês na aula online, combinado? Espero que você tenha gostado dessa aula e até lá!